supremo e incondicional de Deus, vocês estarão firmes e tendo condições de suportar muitas dificuldades da vida. Aliás, todas as dificuldades da vida. Sem o amor de Deus não é possível. Não é possível, porque é o Espírito Santo que nos alimenta desse amor. É o Espírito Santo que comunica em nós, mesmo quando nós estamos assim, um pouco tristes, um pouco chateados com a atitude um do outro, um pouco desanimados. Às vezes caímos em uma certa rotina que acabamos ficando assim um pouco sem entusiasmo, mas o Espírito Santo alimenta como se derramando azeite no fogo para que ele não se apague, e o amor permanece, o amor firmado em Deus. Portanto, Keniel, ame primeiramente a Deus acima de todas as coisas. Érica, ame, antes de amar a seu marido, ame a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus, o seu amor estiver em Deus, firmado nele, então você terá uma coluna firme no seu casamento. Porque se seu amor estiver só nele, no Keniel, e o amor do Keniel estiver só em você, então vocês estão sujeitos, porque o amor humano é falho. O amor humano é como uma coluna de uma madeira falha que não suporta muita coisa, mas o amor de Deus é firme e permanece para sempre. Portanto, essa é a primeira coluna que vocês precisam ter: amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coluna para esse grande palácio que vocês estão edificando, e que essa coluna também precisa estar firme, é o desejo ardente da salvação e da vida eterna. Vocês precisam sempre pensarem nisso. Eu tenho uma alma para zelar. Depois dessa vida, existe outra vida, e eu preciso alcançar a vida eterna. E se esse for o princípio que nortear a vossa conduta, vocês estarão vivendo um para o outro, para Deus, e fugindo do pecado, e fugindo do mundo. Porque, obviamente que o mundo, com suas atrações, com suas ilusões, vai tentar tirar vocês desse caminho da salvação. Vai tentar seduzir-los para quebrar os princípios da palavra de Deus, e vocês estarão botando em risco a sua salvação. Então, Keniel, tudo que você for fazer, pense nisso. Eu tenho uma alma para zelar, eu tenho uma salvação para me cuidar, eu preciso alcançar a vida eterna. O meu alvo é o céu. Aqui é só um tempo de passagem que nós temos. Nós somos forasteiros deste mundo, a nossa pátria é o céu. E quando nós temos isso na nossa visão, no nosso coração, então nós nos desviamos das ciladas do inimigo. Porque sabemos, antes de perder um ao outro, eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso perder a minha salvação. Porque muitos, por conta da modernidade, por conta da cultura que o mundo hoje está impondo, até mesmo tentando pressionar a igreja, têm abandonado os princípios da palavra de Deus, inclusive o princípio do casamento heterossexual, o princípio de um casamento submisso e sujeito à palavra de Deus, e assim eles estão colocando em risco a sua salvação. A terceira coluna que eu quero mencionar, que vai sustentar o palácio que vocês estão começando a construir, e que vocês precisam zelar para que essa coluna nunca se abale, é a da fidelidade. A fidelidade é uma coluna que sustenta esse casamento. Não existe casamento se não houver fidelidade. Às vezes nós perdemos a alegria pelos problemas, pelas dificuldades. Às vezes nós perdemos o entusiasmo, mas nunca podemos perder o princípio da fidelidade. Você hoje, Keniel, está assumindo uma aliança com Deus e com a Érica, e essa aliança é para o resto da vida. A Érica está assumindo uma aliança com Deus e com o Keniel, diante de todas essas testemunhas. Isso é para o resto da vida. Não pode ser mudado isso. Se faltar qualquer coisa, se faltar um dia o diálogo, se faltar a comunicação, se faltar qualquer coisa, não pode faltar a fidelidade. Continue fiéis à aliança que vocês estão fazendo hoje, porque quando não há fidelidade, você está arruinando o castelo, o palácio que você mesmo começou a construir. Portanto, mantenha esse vínculo. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra procurando os homens fiéis e mulheres fiéis. São poucos que permanecem fiéis um ao outro, porque vão mudar, obviamente, com o tempo. Eu estou aqui diante de duas pessoas lindas. A Érica está aqui, uma das noivas mais lindas que eu já vi.
Principalmente pelo sorriso, pela alegria que ela está expressando aqui nesse ato. E o Kelvin, o mais sortudo e abençoado, o Keniel, o mais sortudo e abençoado e felizardo, e jovem e bonito, e estão hoje aqui apaixonados um pelo outro. Nós sentimos isso no olhar, nós sentimos isso na aproximação, mas o tempo vai passar, e as coisas exteriores vão mudar, mas é preciso manter a fidelidade como uma coluna para esse casamento. A quarta coluna que eu quero mencionar essa noite é da resistência e da paciência. Resistência, porque muitos serão os momentos difíceis. É impossível que eles não venham. Eles virão. Momentos de desgaste, momentos em que um vai até se cansar do outro. Momento em que você vai ter, quem sabe, até desejar ter outra vida, estar em outro lugar. Mas é preciso ter resistência. Nos momentos de tribulação da vida, muitas vezes nós não temos nem força para lutar. Precisamos pedir a Deus força para resistir. Que a vossa força não seja como dos ventos que a tudo derruba, tudo destrói, mas como das rochas que a tudo suporta. Que vocês possam ter essa força de Deus, da resistência, para suportar os dias maus, para suportar os dias em que ela não estiver de bom humor, em que ela estiver naqueles dias que está assim quase que insuportável, daqueles dias que ele chega em casa e não quer conversar e está zangado, ele já conversa pouco. Eu acho que quando ele se zangar, aí pronto, aí ninguém vai arrancar uma palavra dele. Mas é preciso ter resistência e também paciência, porque a obra que vocês estão começando agora, ela demora para ser construída. Aliás, é a obra que vai ser construída a vida inteira. Cada dia que se passar, vocês vão colocar mais um tijolo nessa grande construção. Então tem que ter paciência. As mudanças que precisa haver um ou outro para se ajustarem, não acontecem automaticamente. Não é pela imposição de minhas mãos aqui agora, que vocês vão sair daqui já perfeitamente alinhados e prontos para viver uma vida a dois. Não é. É uma obra que demora muito tempo. Aos poucos a gente vai se mudando, mas para isso tem que ter muito atrito. Os seixos do rio, eles são arredondados de tanto baterem um no outro, de tanto atrito. Então os atritos vão dando a forma que é necessária. E para isso, tenha paciência com o Keniel. Mas tem que ter muita paciência com o homem, porque o homem dá muito trabalho. Eu imagino o trabalho que eu dou para minha esposa. Se ela não tiver paciência comigo, às vezes fala 3 vezes a coisa, não entendi não. O que você falou comigo? Estava falando? Não ouvi. Mas já falei 3 vezes, ela fala de novo que eu não estava prestando atenção. Homem precisa ter paciência, e você precisa ter muita paciência. Essa é uma coluna. Se você perder a paciência, você pode acabar com o clima de um momento muito importante na sua vida. A quinta coluna é a coluna do perdão. Se não houver perdão, não há condição de haver uma estabilidade e um equilíbrio no casamento. Casamento onde não há perdão é muito sofrimento, é muita dor. Vocês precisam ter 2 sacos, um com fundo e outro sem fundo. As coisas boas, as boas memórias, as viagens, os planos, os projetos, os momentos bons, saco com fundo. As confusões, as brigas, os problemas, as palavras malditas para outro, saco sem fundo. Porque se vocês vão guardando coisas ruins e levando, daqui a pouco se torna insuportável. Daqui a pouco a mulher, 10 anos depois, vão me ter dito uma coisa: aquele dia você falou isso, pensa que eu esqueci? E fala como se tivesse falado ontem. Mas eu nem me lembro mais de ter falado isso. Você esqueceu, porque pão comida é esquecido. Mas eu não esqueço não. Isso aí se torna um fardo um jugo para o casamento. Aprendam, em nome de Jesus, a praticar o perdão. Errou, peça desculpa. O outro errou, perdoe. Você também erra, você também vai precisar de perdão. Então, se vocês não praticarem, não edificarem a coluna do perdão, esse palácio pode ficar comprometido pelo peso que são os erros que nós vamos levando e praticando pelo caminho. É impossível que você não erre, Keniel, mesmo tendo o exemplo de seus pais.
mesmo tendo o exemplo de seu sogro, mesmo tendo vários exemplos na família, e você diz: isso aqui eu não vou fazer, porque meu pai fez e não deu certo, isso aqui eu não vou fazer, porque minha mãe fez e não deu certo, eu vou evitar isso, mesmo participando de vários encontros de casais, em seminários, e lendo livro, é impossível que não é, porque é da natureza humana o erro, e aliás é no erro que nós aprendemos, é no erro que nós crescemos. Então, o erro não é de todo ruim, deve ser evitado, mas tem também o seu aspecto positivo. Aprenda a conviver um com o erro do outro e praticar o perdão. Estou quase terminando. A sexta coluna desse grande palácio é a coluna da pureza. Um casamento cristão precisa ter essa marca da pureza. Nem tudo é permitido no casamento, nem tudo é válido. O amor, diz Paulo em 1 Coríntios 13, não se porta com indecência. O amor não se porta com indecência. O crente precisa, antes de tudo, ser moralmente puro, moral e sexualmente puro. E pureza significa livre da mácula da lascívia. Diz o apóstolo Paulo: a prostituição nem sequer se nomeia entre vós. Tem muitos especialistas, entre aspas, por aí, ministrando sobre casamento, dizendo que tudo é permitido. Entre o casal lá, vocês fazem o que quiserem, quem manda a vida de vocês são vocês, vocês não têm que prestar conta com ninguém. Mas a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz que santificado é o leito matrimonial e deve ser livre da prostituição. Puro e santo é o leito matrimonial. O sexo não é pecado, o sexo é uma bênção de Deus, mas é preciso ser praticado com pureza. Livre de toda prostituição, livre de todo modelo mundano, livre de todo modelo pecaminoso, porque a pureza é o que traz a bênção de Deus e a presença do Espírito Santo para o casamento. Onde não há pureza, o Espírito Santo não habita. Onde não há pureza, o Espírito Santo não pode trabalhar, e se ele não trabalhar, nada vai dar certo, porque o Salmo 127 diz que se ele não edificar a casa, será vão o trabalho dos edificadores. Portanto, que o leito seja sem mácula, que vocês pratiquem a pureza, vivam só um para o outro, que a Érica te baste, só ela, por mais que seja linda e a Miss do Riacho, a Érica lhe basta. Isso é pureza. Que você nunca venha flertar, nunca venha olhar com desejo para outra mulher, a não ser essa mulher que hoje você recebe no altar de Deus. Que você, Érica, nunca olhe para outro homem a partir de já desde antes, mas especialmente a partir de agora, nunca mais olhe para outro homem com um olhar que não seja simplesmente um olhar natural e cristão, a não ser para esse que hoje está diante de Deus aqui nesse altar e que você recebe como seu marido. Isso é pureza. Mantenha isso, conserve isso, porque isso Deus abençoa e Deus aprova e se agrada. Por fim, a última coluna que vai sustentar esse grande palácio que é a vida 2 que vocês estão construindo é o companheirismo e a cumplicidade. Vocês precisam praticar o companheirismo durante a vida de vocês, serem companheiro do outro. A maioria das pessoas que eu converso, que eu aconselho, a maioria dos casais que eu tenho oportunidade de ouvir, as principais queixas é essa, principalmente das mulheres: ele não me ouve, ele não fala comigo, ele não me pergunta antes de tomar as decisões, ele não fala dos projetos, ele é fechado, ele não se abre. Falta companheirismo e cumplicidade. E quando faltam essas coisas, então um dos lados, geralmente a mulher, porque a mulher é mais aberta para a cumplicidade, para o companheirismo do que o homem, ela vai sofrer. Então, Geniel, seja cúmplice e companheiro, compartilhe tudo, converse com seus projetos. Nenhum projeto será bom se você não participar com ela desse projeto, nenhum plano. Que você se interesse por ela, interesse pelas histórias, interesse pelos sonhos, pelas fantasias, pelos desejos, pelas expectativas. O que é que você pensa, o que é que você quer, quais são as suas frustrações, por que não deu certo, você pelo menos tentou. Ouça as histórias do passado. Conhecendo o passado, a gente conhece a pessoa, porque é olhando o passado que nós conseguimos projetar o presente e olhar para o futuro. Se você não se importa com o passado da pessoa, como se
a infância, a juventude, o que aconteceu e a família da pessoa não lhe interessasse, você está se afastando dela. Porque a nossa família é o nosso passado, meus irmãos são meu passado, meus pais são meu passado, eles também são meu presente, mas a minha história de vida no passado foi com eles. Então eu preciso me interessar. Se vocês se afastarem da família um do outro, não haverá companheirismo. Se cada um só se preocupar com as festas da sua família, dos eventos de sua família, e não se preocupar com os eventos da família do outro, então não é companheirismo, é egoísmo. Quando o evento é da minha família, quando é da família do outro, vai você que eu não estou nem aí para aquele povo lá. Companheirismo é ter boa convivência com a sogra, com o sogro. Não é fácil não. Apesar de que vocês vão ter ali, viu, um sogro maravilhoso, abençoado, pastor Almeida e a pastora Tavares. E você, Daniel, vai ter os melhores sogros do mundo, meus cunhados, os mais bonitos inclusive aqui do Riacho, Adailton e Zilma. Aprendam a aceitar e respeitar essas famílias como sendo sua. Companheirismo também é aceitar a família do outro, aceitar a realidade e a vida do outro, e viverem juntos para a glória de Deus, compartilhando tudo, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado nesse casamento. A igreja pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Nós vamos neste